Bora resolver mais uma questão do Enem 2025, uma questão que inclusive, né, se eu não me engano, foi anulada aí, né, porque foi vazada antes, mas vale como acerto e vale como estudo, tá? Porque não tem problema na questão, inclusive é uma questão modelo da prova do Enem. Ela fala o seguinte, ó, na fotossíntese a oxigênica, né, ou seja, na fotossíntese que tem oxigênio, qual composto desempenha a função análoga à do H2S, né, ou seja, do ácido sulfídrico aqui. Então ele vai dizer, plantas e algas realizam fotossíntese oxigênica para a síntese de matéria orgânica e para isso utilizam trifosfato de adenosina ATP. E nicotinamida, adesina de cloruro fosfato reduzido, ou seja, NADPH, é o NAD, né? Já algumas bactérias fotossintetizantes não apresentam cloroplasto e clorofila, mas um pigmento denominado bacterioclorofila. Esses procariotos realizam a fotossíntese anoxigênica, um processo de síntese de matéria orgânica utilizando gás carbônico, CO2 e gás sulfídrico. Aqui bastaria você saber a equação da fotossíntese, né? Eu vou começar por esse ponto, imagina. O que é a equação da fotossíntese? Ela é uma equação de síntese, como o nome já diz, fotossíntese, é o contrário da respiração celular. Então, a respiração celular eu quebro a molécula de glicose para a produção de ATP e tenho como produto CO2 e água. Na fotossíntese, nós partimos do CO2 mais H2O, certo? Produzindo C6, H12O6 mais oxigênio, né? Então aqui nós temos justamente a equação da fotossíntese. A questão está falando das bactérias, que são anoxigênicas, ou seja, bactérias que produzem aqui através do gás sulfídrico. Então elas vão produzir a mesma glicose, só que a equação é CO2 mais H2S, produzindo C6, H12O6 mais oxigênio. Claro que tem o balanceamento, não estou preocupado com isso aqui agora. Mas a pergunta é, na fotossíntese, aqui eu tenho a fotossíntese que é oxigênica, né? Oxigênica. E aqui eu tenho a fotossíntese anoxigênica. E ele está perguntando, então, quem que é na fotossíntese oxigênica, qual composto tem a mesma ação ali do H2S, né? Então você percebe que o H2S, aqui eu tenho aqui o H2O, então é a água que tem a mesma função. A explicação acaba aqui? Não, não é aqui que a explicação acaba. Por quê? O que a gente tem como principal composto? A fotossíntese é um mecanismo de síntese, onde eu transformo um componente inorgânico, que nesse caso é o CO2, em matéria orgânica, fonte de energia, que é a glicose. Para transformar um componente inorgânico em matéria orgânica, é necessário, então, um consumo de energia. Vou consumir ATP e eu também preciso de elétrons nesse mecanismo. A água entra aqui como uma fornecedora de elétrons. Se a gente trabalha, então, na equação da fotossíntese, nós temos duas etapas. Uma fase que é chamada de fase clara e uma outra etapa que é chamada de fase escura. Perceba que na fase escura é onde eu tenho a entrada de CO2, num ciclo que eu tenho aqui, que é o ciclo de Calvin, né? Então nós temos aqui um ciclo que é chamado de ciclo de Calvin, e nesse ciclo de Calvin, a entrada aqui de CO2 permite que eu produza e tenha como molécula final formada a glicose. Só que para transformar aqui essa molécula de CO2 em glicose, vai ser necessário, tá? Vai ser necessário elétrons. Para isso, então, eu tenho ali estruturas que são os cloroplastos. Olha só, eu vou ter os tilacoides ali dos cloroplastos. O que vai acontecer aqui é chamado de fase clara, por quê? Porque aqui eu tenho a entrada de água, H2O, eu tenho a luz, que vem aqui e faz a cisão da água. Nessa quebra da água é liberado aqui oxigênio e é liberado aqui H+, certo? E é liberado aqui elétrons. Então, esses são os componentes que são liberados. Se você quiser saber qual que é a equação específica, é 2H2O, a cisão, né? A fotólise da água é 2H2O, que produz pra gente aqui produz pra gente aqui apenas O2, mais 4H+, que são os prótons, mais 4 elétrons. Esses 4 elétrons, eles são capturados pelos cloroplastos. Os cloroplastos capturam esses elétrons e esses elétrons aqui, eles vão sendo utilizados, ou seja, eles vão sendo transportados e aqui os prótons são atraídos por esses elétrons. Nesse momento, o próton sendo atraído pelo elétron, ele é capturado pelo NAD
e se transforma em NADPH. Esse NADPH é levado lá para o ciclo porque é necessário aqui o CO2 desses hidrogênios, né? Esses hidrogênios serão fundamentais aqui, né? Esses prótons serão fundamentais para que o CO2 construa a glicose. Então, em todo esse ciclo aqui, volta para cá o NAD depois, né? Ele é reciclado, né? Então, o NAD ele é reciclado para cá. Então, olha só, todo esse ciclo é um ciclo que eu tenho uma cadeia de elétrons. Esse elétron é capturado aqui pela clorofila e vem da cisão da água. Quando eu não tenho a água, eu preciso do H2S. Se você perceber, o oxigênio e o enxofre são na mesma família, que é a família 16 da tabela periódica. Então, eles são dois compostos que são muito parecidos, né? H2S e H2O, eles vão ter a mesma função que é fornecimento de elétron e fornecimento desse H+, aqui, que é o próton, tá certo? Se você ver, então, nas outras alternativas, nós temos aqui ATP. Bom, o H2S ele não tem a mesma função do ATP. O ATP é onde eu consigo reservar, onde eu consigo guardar essa energia. E todo esse processo ali de produção, inclusive, tem gasto de ATP, tá certo? Então eu vou produzir um ATP inicial que depois vai ser consumido lá, né? No ciclo, né? O ciclo de Calvin, por exemplo, vai consumir ATP. Então o ATP estaria errado aqui. O NADPH é um carregador. Ele carrega aqui próton, carrega hidrogênio. Então ele não é o que substitui o H2S. Ele é o que captura o próton que vem da cisão ali da água ou do ácido sulfídrico. O oxigênio aqui também ele vai ser um produto e ele só está presente, esse oxigênio, na fotossíntese oxigênica, tá certo? Então o oxigênio ele não é análogo ao H2S, tá? Até porque o H2S ele só está na presença quando eu não tenho oxigênio, então não tem como ser análogo. E a clorofila é uma estrutura da planta, é uma estrutura então que consegue fazer absorver essa energia, aproveitar a energia luminosa, né? A energia da luz ali para poder produzir ali a molécula orgânica, tá certo? Então a clorofila tem essa capacidade, né, de capturar essa energia da luz para que ela possa, por exemplo, atrair esses elétrons para fazer a cisão da água e ter toda a cadeia ali que transforma essa matéria inorgânica em matéria orgânica. É uma questão, claro, que demanda um conteúdo, demanda um conhecimento básico ali, né, para poder acertar e é boa para a gente poder revisar e acertar as próximas que podem cair na sua prova. Fica ligado e eu te vejo nas próximas aulas.